compartilha. Ok. Tá, pessoal. Lá em 98, tá? Antes até mesmo, quando muitos foram contratados, o médico da saúde comunitária é aquele que foi contratado formalmente para cumprir ou uma jornada de 8 horas ou uma jornada de 6 horas. Então, a carga horária desses profissionais era ou 220 horas mensais ou 180 horas mensais. Quando veio o acordo de 97 e 98, o que o hospital negociou com o Simers? Bom, vamos fazer a redução de carga horária para essa gente toda e vamos reduzir para 4 horas, então, que no mês fica 120 horas, e eles poderão fazer 2 horas extras no máximo, tá? Então, todos passam a uma carga horária de 120, podendo realizar no máximo 2 horas extras por dia. Eu sei que hoje tem gente que só pode 1 hora extra, mas é por causa de um outro acordo que veio depois, que suprimiu mais 1 hora extra de vocês, de alguns. O que aconteceu com as 4 horas extras daquele pessoal que fazia 8 horas? Porque quem fazia 4 e trabalhava 2 horas extras, quem fazia 6 horas no total, seguiu mais ou menos com o mesmo tipo de remuneração. Mas quem fazia 8 horas teve a supressão, foi impedido de seguir trabalhando aquelas outras 2. Sim. Então, a gente tem assim, ó, a gente tem diferença do que é a hora extra habitual, que vocês fazem todos os dias, há muitos e muitos anos, que a gente chama de horas extras contratuais, e o que é hora extra suprimida, incorporada. Então, aqueles que faziam 8 horas e que tiveram 2 horas extras suprimidas, porque só puderam fazer mais 2, além daquelas 4 ordinárias, eles passaram a ter... Não, aqui é a explicação que eu dei antes, tá? O que é hora extra habitual? É aquelas horas que vocês fazem todos os dias, além das 4 horas, tá? É uma parcela fixa do contra-cheque. O que aconteceu com quem trabalhava 8 e teve 2 horas suprimidas? Passou a receber aquele INCIAC 97, passou a receber horas extras integradas à remuneração, que equivalia a 2 horas extras dias, 44 horas semanais. Aqui, o hospital ganhou dinheiro em cima de vocês, tá? Porque aquelas 2 horas extras que vocês faziam e que foram suprimidas, vocês recebiam com um adicional de 100%. Quando o hospital foi... 50%? Sim, era 2 horas extras, 50%, e 2, 100%. Tá, então... Aí foi feito o acordo e foi suprimidas as de 50%. Tá, só que aí é que tá. Quem fazia 8 horas tiveram a supressão de 2 horas que recebiam como 100%. E esses receberam a integração no percentual de 50%. Tá aqui, tá escrito. Mas isso já está consumado, isso não tem mais como buscar, é lá de trás, não adianta... Eu só estou querendo mostrar que o hospital já calculou as horas extras integradas com um valor menor, tá? E tirou ali o reajuste de 8,56% que vocês recebiam antes em cima da hora, quem fazia 8 horas, suprimiu isso e fez só uma atualização monetária, uma correção monetária ao longo dos anos. Então, no contra-cheque, quem fazia 8 horas e passou a só realizar 2, tem essa parcela aqui, HE e INCIAC 97, tá? Isso aqui é salário. Fala hora extra, mas é salário. Compensação semanal é totalmente diferente de 8 horas, de banco de horas. Compensação semanal é aquilo que a gente faz para não trabalhar no sábado, 28 minutos dia, que a gente faz de segunda a sexta para não trabalhar no sábado. Isso é um tipo de compensação. Outro tipo então é 28, não é 18. 28 minutos. Tá, que sempre teve essa polêmica, né? De 6 e 18 ou 6 e 28. Tá. É 18, é 28. A partir desse ano, né? Falaram... Isso aí, assim, ó, assim, gente, historicamente foi 6 e 18, tá? Isso aí por conta de que o hospital, ele
digamos assim, ele compensava os 10 minutos a cada 90 trabalhados. Então, era como se vocês já estivessem compensando esses 10 minutos a cada 90 trabalhados. Então, isso aí no cálculo daria 6,18, por conta, mas né, o desses 10 hospital... Sim, minutos. mas Só que eles exigem 6. só que assim, ó, isso aí nem eles sabiam. Algumas pessoas sabiam, né? Disso, nós sabíamos, né? Mas o hospital nem eles mais sabiam, porque essa coisa tinha se perdido no tempo. Então, eles acabaram fazendo um acordo coletivo mais adiante, botando vocês como 6,28. Não, e além Para disso... acabar com a polêmica. O diretor, o engenheiro está dando uma explicação. Tá Eu cortando. não vi. Que fizeram, né? Livre por isso. Ih, não dá para ouvir. Tá Tá tudo cortando, viu? entrecortado, não dá nem para escutar. saber quem está falando. Eu acho É. que é Maurício. É que também o hospital passou a ser condenado a pagar as horas extras do intervalo, do repouso, né? Da pausa técnica. Então, o hospital não podia mais compensar, porque ele reduzia a jornada, mas o trabalhador conseguia esse tipo de valor na justiça. Então, tudo isso culminou num outro acordo Exatamente. coletivo Ana que está correta. corrigiu. Tá? Porque o intervalo ele tem que ser dado no curso da jornada. Tu não pode, ao final da jornada, dar todos os intervalos que teria que ter durante a jornada, né? A pausa técnica mais ainda. Exato. Então, assim, ó, o que é o banco de horas, então? Pelo amor de Deus, o que é o banco de horas? Que eu falava, das horas extras habituais, contratuais e o banco de horas. O banco de horas, tanto na convenção coletiva do Siemens quanto da Soergs, não pode creditar as horas extras habituais. Tem alguém perguntando? É que está com o microfone aberto, alguém aí tem que tirar o microfone. Bota no mudo, por favor. Eu vou mutar. Deu. Então, o que é o banco de horas, tá? O banco de horas é um acúmulo de minutos e de horas, tá? Que excederem a jornada contratada de vocês. Então, se vocês me dizem o seguinte, eu fazia 8 horas ou eu fazia 6 horas, eu passei a fazer 4 horas, podendo fazer 1 hora extra ou 2 horas extras todos os dias, isso significa que essa 1 hora extra ou essas 2 horas extras integrou o contrato de trabalho de vocês. Isso é uma hora extra habitual. Para vocês terem ideia, o tribunal começa a considerar uma hora extra habitual a partir da realização reiterada em 6 meses. Quem faz há 10 anos, 20 anos, não há dúvida de que essa hora extra ela é habitual, ela incorporou o contrato de vocês. Esta hora extra habitual, ela não deveria ser creditada no banco de horas. O que é creditado no banco de horas são os minutos excedentes a essa hora extra habitual. Tanto é verdade, tá, que no contra-cheque de vocês, essas horas extras são lançadas de maneira diferente. As horas extras explica isso aí de novo, Explicarei. Ana. Esse negócio de que... Explicarei. Vamos pegar o teu exemplo, Margarita. Tu faz 1 hora extra ou 2 horas extras todos os dias? 2. Todos os dias da tua vida, tu faz 2 horas extras. Então, a tua jornada real, fática, formal, ela não é 4 horas e 28, ela é 6 horas e 28. Isso, 6h28. Tá bom. Todos os dias. Há quantos anos? 25. Tá bom. Há 25 anos, tu não faz 4 horas e 28, tu faz 6 horas e 28 no hospital. Essas 2 horas extras, parei que eu vou mutar. Essas 2 horas extras, elas nem são lançadas no banco de horas, quer dizer, elas não são creditadas no banco de horas. São, sim. Eu vou te provar. Tá. E elas são lançadas no teu contra-cheque como hora extra 100%. Os minutos que são creditados no banco de horas são lançados no teu contra-cheque em outra linha do contra-cheque com outra nomenclatura. As horas extras que integram o banco de horas, as horas extras que são computadas, que vão para esse banco, são denominadas HE 100% banco de horas. Agora eu vou mostrar como é que fica a hora extra habitual.
A hora extra que tu realiza 25 anos, 2 horas extras por dia, são lançadas sob o Sim. código hora extra, hora este 100%. Então, vamos ver como é que isso fica lá no relatório que vocês pegam com o departamento Isso. pessoal. Isso. Tanto é verdade o que eu estou falando que o relatório de vocês aparece assim. Eu suprimi o nome, tá, do profissional por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, mas todos vocês têm esse tipo de lançamento aqui. Isso. Aham. Na quarta-feira, na terça-feira, dia 4 do mês que eu peguei, a pessoa entrou às 10h45 e saiu às 17h05. Está mostrando o contra-cheque? Tu vai compartilhar aí para a gente ver? Vocês não estão Não, ele está vendo o cartão, o ponto primeiro. A apuração é aquela do relatório, primeiro. Apuração, relatório banco de horas. Sim. Todos estão vendo? Sim, sim. Tá. Trabalhando 4h28. Hora extra, 100%. Deve ser regulamento antigo, Grupo Saúde Comunitária, esse código aqui deve significar isso, tá? Regulamento antigo. 1 hora. No teu caso, Margarita, aqui vai estar 2 horas. Sim. Embaixo tem a soma do banco de horas. O que esse trabalhador fez além das 5h28? Só acreditou para o banco de horas esses 52 minutos. Por quê? Porque essa 1 hora ela já é contratual, ela já é habitual. Sempre vai ter uma parcela fixa do contrato. Sempre vai ter. Sim. Tá? Os contra-cheques estão aqui, ó. Também suprimi as informações pessoais, mas o banco de horas, neste mês de 7 de 2022, foi pago numa proporção de 37 minutos. Tá ali, ó, quantidade 0,37 minutos. No valor de R$40. Estão vendo? 40,63. O que é isso aqui? Foram 37 minutos que ela fez a mais. Isso. Tá. Tá? No mês. E que venceriam neste mês, tá? Então, ela fez isso aqui há 3 meses atrás. Tá. Porque aquilo que não é compensado tem que ser pago, só que só é pago Sim. depois dos 3 meses. Então, Sim, isso sim. foi uma coisa que ela fez 3 meses antes. E ela fez 1 hora extra por dia, todos os dias, foram 21 dias úteis, em junho, então ela recebeu as horas extras habituais. São 2 horas extras de natureza totalmente diferente. Então, quem faz 1 ou 2 horas extras habituais tem que receber nas férias. Isso é posição do Tribunal Superior do Trabalho. Não existe qualquer justificativa para suprimir o pagamento das horas extras habituais quando do período de férias. E eu disse, as horas extras contratuais, elas não computam no banco de horas, mas não existe nenhuma razão para não poder usar os créditos do banco de horas, os créditos que vocês têm lá positivos, para compensar horas faltantes, quando vocês saem mais cedo, ou folgas. É justamente essa a razão de existir de um banco de horas. É justamente para o trabalhador poder pegar o que tem lá de positivo no banco para completar a remuneração, para não faltar o dinheiro do salário que está sendo esperado, num valor, né, estimado, no mês seguinte. O que nos trouxe? Isso aqui é a posição do tribunal, tá? A remuneração das férias inclui a das horas extras habituais. Não tem porque o hospital não pagar horas extras habituais nas férias. O que nos trouxe até aqui, tá? As solicitações de ajuste de ponto de vocês, os fluxos, estão sendo indeferidos sob o mesmo argumento, que não é possível usar as horas do banco de horas para compensar folgas ou horas faltantes. Como é que eles dizem isso? Eles dizem que tu não pode usar crédito de banco de horas para receber hora extra. Só que as horas extras de vocês não são horas extras comuns, não são horas extras normais, puras. São horas extras habituais, que decorrem daquele desmonte que teve lá em 98. Isso aí é salário. Isso aí não é eu cumpri, ganhei. Isso aí vocês têm que receber. Esse aqui é uma outra negativa, ó, que explica bem a questão das horas extras. Não é permitida a compensação de banco de horas positivos para complemento do pagamento de horas extras. Isso aqui está errado. Vocês têm que ler isso aqui como quem diz assim, ó, nós estamos esquecendo que vocês têm horas extras habituais por causa da redução de carga horária feita lá em 98 e estamos tratando as horas extras como se fossem horas extras comuns, horas extras puras. Como se fossem as horas extras lá do banco de horas.
Ai, não estou entendendo nada. Qual a dúvida? É que assim, ó, sempre funcionou como tu tá falando, né? Exato. E tem que seguir Somente esse mês e algumas situações, né, extraordinárias, assim, né, de julho e tal, né, que teve erro, né? Então, sempre funcionou assim, como tu E tá tem, falando. e tem que seguir funcionando. O hospital não pode Sim, mudar da exato. cabeça deles porque eles Sim, acham que... é isso que eles falam que vão apresentar amanhã. Então, como era antes dessa negativa que eles fizeram, tá? Vocês apresentavam ali a justificativa de por que saíram antes, pediam a utilização de banco de horas e o ajuste era finalizado, ó. O ponto era finalizado sem dor, sem tormento, sem nada. E amanhã não vier uma justificativa, uma correção tal como era feito antes, o hospital está inviabilizando a utilização dos créditos do banco de horas e descontando nos recibos de pagamento de vocês as horas extras habituais, especialmente nos períodos de férias e quando vocês têm folga ou eventuais horas faltantes a compensar. Sim. Isso é uma deturpação do banco de horas. Eles só estão utilizando, se isso se mantiver, eles só estão utilizando o banco de horas para o mal. Não estão dando nenhuma vantagem para vocês. E como é que fica a questão dos atestados, Ana, também? Não, isso aí também está incluído. Conta a hora extra também ou não? O atestado também deveria contar. Sim, o atestado sempre contou. Então, olha aqui, a gente... não, tem colega que disse que foi descontado, né? Esse Ela mês. não está podendo participar aqui porque está no exterior. Esse mês? Ela me falou que foi descontado em vários meses atrás. Mas depois ela vai falar daí, provavelmente, privado contigo. Tá. Ana, também essas horas extras, também as que, por exemplo, de dias de evento, capacitações. Vocês tendo... O que a gente diz, tá? Vocês tendo créditos a compensar, digamos assim, vocês pedem um ajuste do ponto com crédito, com banco de horas positivo, tem que incluir. Tem que pagar a hora extra também. O banco de horas, para vocês que passaram por isso em 98, não tem que servir só para compensar 4,28. Para vocês tem que compensar também a hora extra habitual. Porque Sim, essa hora extra... A gente faz a soma. Essa hora né? extra Tipo, habitual, se tu ela folga é muito um dia salário. e tu pede 6,28 do teu banco. Essa hora extra habitual, ela é muito mais próxima de salário do que de hora extra. Respondido? Aqui eu tenho um exemplo do que é que está sendo feito, tá? Nós temos um recibo de pagamento de férias, que coincidentemente é de um mês antes, então a gente não está vivendo isso só agora em outubro, tá? Eu tenho contra-cheques também com diferenças a partir de julho ali, em que nas férias desse profissional, as horas extras foram pagas numa razão de 9 horas e 76 minutos, 9,76, seriam 10 horas, tá? Aqui a gente tem que saber converter os minutos para hora. Então, aqui, essa pessoa ela deveria receber as horas extras habituais. Por quê? Porque o TST diz que hora extra habitual integra salário de férias. Sim, mas isso não foram 10 dias de férias? Ou sei lá. Tá menos, né? Não. Ó, tá errado. No mês seguinte. Isso das horas extras das férias já faz alguns anos que eu tenho falado com eles e tem dado problema, e eles têm me dito que é feita uma média dos últimos não sei quantos meses, alguma coisa assim que eles dizem, e dá sempre quebrado nas férias as horas extras. Mas as pessoas que recebem essas horas extras habituais não realizam todos os meses? Sim, todos os meses. Não faz sentido. Eles tratam as horas extras de vocês em determinados momentos como se fosse uma hora extra normal. Mas se vocês realizam todos os meses, que média é essa que dá tão menos do que vocês recebem num mês? Fica muito abaixo da realidade, né, do contrato.
Mas, claro, isso é uma coisa que a gente consegue fazer. Vocês enviam os contra-cheques de férias e a gente consegue ver direitinho se teve ou não erro no cálculo. Isso é trabalho pericial, contábil. E aqui está o outro salário, o outro contrato. Deixa eu até baixar essa barra aqui. Aqui está o outro recibo de pagamento de agosto. Ana, tem que botar no mudo mais alguns aí. Não, eu botei meu microfone ativo, tá? Porque eu queria falar, porque, na verdade, assim, ó, o que eu acho que todos nós vamos ter que ter nossos contra-cheques examinados, porque eu estou vendo que o tratamento não é mais o mesmo. Eu, por exemplo, eu fui num congresso nesse mês de setembro, e eles me pagaram no mês de setembro, os dias do congresso que eu fui, normalmente as horas extras, e eu tive um dia de atestado e também não tive desconto, não tive um tratamento diferenciado. Só que, assim, não é todo mundo que está tendo o mesmo tratamento, eu acho que tem diversidade mesmo da maneira com quem está analisando lá, eles não têm um consenso lá no RH. É isso Dependendo de quem falado com despacha, eles. dependendo de quem despacha a folha, sai uma história, Isso. sai uma regra. Correto, Elizabeth. Mais do que isso, historicamente, os pagamentos dos médicos e funcionários de HC, eles vêm errados. Né? Isso é uma questão histórica já. Né? A gente isso nunca ficou claro se é por incompetência ou maldade. Né? Eu acho que, inclusive, é por maldade mesmo. Agora é maldade. Porque os médicos, o médico faz parte de uma categoria que é assim, trabalha, né? Ele vai lá e trabalha, ele cumpre a jornada dele e trabalha. Mas para a questão assim, de detalhes de contra-cheque, de pagamento, o pessoal normalmente não dá muita bola. Ele sabe que ele trabalha e no final ele tem que receber tanto. Se vier um tanto a menos, ele não vai notar. Né? Então, isso é algo que a gente nota no GHC, historicamente, esses erros no contra-cheque. Inclusive, a tua sugestão, Elizabeth, é corretíssima, de sempre fazer uma avaliação. Isso é uma coisa que vocês podem fazer de 3 em 3 meses, manda os contra-cheques para a gente olhar. A gente não cobra para fazer isso, né? E a gente identifica irregularidades. Boa a tua sugestão. E até essa sinalização de que eles vão corrigir, eu fiz questão de manter a live, porque, primeiro, a gente não sabe como vão corrigir, né? Se não vai ter outra caca na correção. Sim, mas isso a gente tem que ver, né? E de que forma vai se reparar isso? Se vai dar tempo de fazer o pagamento? Mas a ideia era que vocês falassem com eles e colocar todas essas questões. Não, né? eu não vou antecipar minha tese, eu vou para o pau. Eu vou dizer que a hora extra habitual está calculada errada, ou num processo judicial, ou num requerimento direto para o jurídico. Eu não vou debater com o chefe de departamento que ele está errado. Eu vou para a diretoria e para o jurídico. É ali que eu tenho que debater. Só que o que acontece? Tá bem. Não, mas, claro. Mas é isso que tem que ser feito. Claro, mas eu não vou antecipar a tese de defesa de vocês. Eu quero ver o que eles vão fazer. Se eles fizerem errado e insistirem no erro, aí a gente tem que correr para um outro lugar. O que está me parecendo que é bem isso? Mas eu acho que eu acho que a gente tinha falado na primeira reunião que vocês iam falar com o RH, tá? Não é o RH, né? Para ver, para mostrar, né, que esse troço era ilegal, né? Deixa eu só isso não foi feito. Deixa eu retomar uma coisa, Margarita. Primeiro, assim, ó, a primeira reunião eu não participei, mas eu tive relato de que muitos nem sabiam do que ia acontecer. Muitos diziam assim, não, mas vai acontecer comigo, mas... Então, assim, a gente nem tinha ainda o prejuízo consumado. A gente tinha indeferimentos do workflow e sinalização de parte, né, de pessoas que poderiam corrigir, dizendo assim, não, nós vamos conversar, nós vamos tratar do tema. Então, naquele momento, o pedido, o requerimento administrativo não pareceu a primeira medida, porque o hospital estava sinalizando que ia dar uma resposta para vocês. Bem, a resposta veio ontem, hoje, mas depois de terem lançado ali no portal os contra-cheques errado. Eu já vi várias vezes contra-cheque ser lançado errado e ser corrigido a tempo de pagar no próprio mês. Já vi milhares de vezes. Sim. Resolvia com uma ligação. Acontece. Mas, assim, o que a gente precisa deixar claro é que a prestação do nosso serviço ela tem que ser contratada de uma maneira formal. Não adianta a gente fazer uma reunião e a gente ir lá falar,
tem que levar uma procuração em teu nome para falar em teu nome dentro do hospital. Pois é, mas isso tinha que ter sido agilizado, né? Mas nós Porque- estamos... Olha só, eu gostaria de falar. Todo Eu também esse quero falar. período ali para Margarida, mas achando é o que que a vocês gente está estavam fazendo. conversando com o pessoal. Olha Mas é o que a só. gente está fazendo. A gente primeiro está identificando as irregularidades, né? Porque isso aqui a gente está batendo um papo e parece tudo muito simples, mas isso aqui teve trabalho de perito técnico, contador técnico, né? Porque mesmo que seja que a gente saiba como é que se faz esses cálculos e tal, como são cálculos que envolvem questões de reflexos em férias, 13º, FGTS, isso aí precisa de um perito técnico. Então, o que a gente fez para trazer essas respostas aqui para vocês foi feito um trabalho técnico. E eu não tenho a menor dúvida, Margarida, que foi a união nossa que gerou essas consequências, que eles disseram que vão corrigir. Então, assim, tá tudo ok, né? O que a gente está discutindo aqui é que a gente vai ver se essa correção vai ser adequada. Né? Olha só, pelo que eu estou entendendo... Beth, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que tem uma coisa importante, que eu acho que é dentro daquilo que o Diego falou. Né? E, eventualmente, entrar com ações judiciais para corrigir isso, né? Se vocês assim desejarem. Né? Não, inclusive pela diversidade de tratamento que está tendo com as pessoas, que é aquilo que o Diego fala. Eu acho que entre a ingenuidade ou a incompetência e a safadeza. Então, eu acho que esse é um primeiro, por que eu entendo assim? Eu acho que esse é o primeiro momento para a gente se dar conta, como grupo e como pessoas que tiveram durante muito tempo um determinado tratamento e que estão sendo lesadas de diferentes formas no seu pagamento. Talvez ele não seja uniforme. E aí, por isso que eu concordo. Eu acho que a gente tem que esperar e tem que ver na hora que sair o dinheiro na nossa conta, porque é isso que o Diego está falando. Várias vezes, e eu já tomei a precaução de imprimir meu contra-cheque preliminar para ter uma fala, uma prova, uma coisa, porque já sofri isso ao longo do tempo em que eu fui cedida de várias tratativas e quando eu ia olhar, eles tinham corrigido e eu fiquei de bobalhona, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter uma análise, tem que esperar o nosso salário sair e tem que olhar, porque certamente a gente tem situações diferenciadas, entendeu? Pelo que as pessoas estão contando no grupo. E é o que o Diego fala, daqui a pouco falta 200 pila para um, ou não sei quanto para outro, daqui a pouco algumas pessoas não estão notando. Então, eu acho que a gente tem que estar vigilante, tem que estar olhando essas coisas e tem que esperar o pagamento sair. E eu sou favorável para que a gente entre com uma liminar. Não, contra-cheque não, o pagamento, o contra-cheque já saiu, só que isso é passível até o dia 1º de modificação, para quem não sabe que usualmente isso Conceição faz. Elizabeth, tem mais uma questão. Não, eu estou falando do contra-cheque que eles falaram que vai aparecer amanhã, é isso que a gente está esperando. Viu, Elizabeth, só para te complementar a tua fala, né? Inclusive, assim, quem já foi cliente nosso, quase todo mundo já foi cliente nosso, mas alguns não, né? Poucas pessoas não foram. Os que não foram, eu sei que está errado o contra-cheque. Eu posso afirmar, né? Até com um pouco de soberba, né? Mas é por conta de uma lembrança, né? Histórica, né? Dos pagamentos. Né? Então, eu sei que tu não teve ação, eu sei que está errado o contra-cheque. Como é que tu sabe? Tu nem olhou. Eu sei porque por uma questão de experiência, né? Então, as pessoas que não tiveram ação, o contra-cheque está errado. Eu posso afirmar isso. Porque sempre tá. Quando a gente entra com a ação, a gente corrige o contra-cheque, né? E aí, o que o hospital faz? Ele corrige o pagamento. Mas mesmo as pessoas que tiveram ação, depois de um tempo, sei lá, uns 5, 10 anos, volta a ter erro no contra-cheque. É um troço inacreditável. Mesmo assim, aquelas pessoas que fizeram acordo coletivo, tem alguns processos que teve acordo coletivo, acordo judicial, e as remunerações entraram corretamente dentro do contra-cheque. Depois de um tempo, elas começam a ser pagas erradas de novo. Isso aí não tem explicação que seja só incompetência, esquecimento, sabe? Isso é malandragem.
Isso é uma prática reiterada, entende? Remove Então, sua pergunta. essa coisa, Elizabeth, que tu sugeriste, de 3 em 3 meses, a gente conferir os contra-cheques, eu acho salutar. Salutar, porque assim, até porque no direito de trabalho existe a chamada prescrição. Então, assim, se às vezes o cliente, ele, sei lá, passou 10 anos, né, e ele não entrou mais em contato com a gente. O erro que está lá, a partir do 5º ano anterior, né, de 5 anos para trás, a gente não consegue mais corrigir. E aí, o trabalho realizado, né, com o suor de vocês, né, árduo de vocês, né, foi pago errado e não vai ser recuperado. Então, essa coisa de vigiar o contra-cheque de tempos em tempos é extremamente importante para todos os funcionários de HC. Não é só para saúde comunal, não é só para médico. Todos têm problemas, em todos os contra-cheques vem irregularidades de tempos em tempos, que só são corrigidas através da ação judicial. A verdade é essa. Aqui a gente vai tentar uma correção administrativa, a gente vai ver se vai dar certo, mas possivelmente esses contra-cheques, se a gente periciar a fundo, eles já têm erros anteriores, né? O que vai ser feito é que vai se manter, né, uma rotina de pagamento que vem sendo realizada. Agora diferenças salariais, né, referente ao pagamento equivocado, com certeza tem em quase todos os contra-cheques aqui, eu não tenho a menor dúvida. Tinha mais alguém? Ô, Diego e Ana, é importante saber assim, quanto tempo no tempo vocês acham que seria interessante voltar para revisar os contra-cheques? Quantos anos ou meses? A gente sempre fala 5 anos para o processo, mas assim, com 1 ano, 6 meses, a gente já consegue ver se tem bastante coisa para trás ou não. Mas no que poderia estar errado o contra-cheque? Mas eles estão falando, Margarita, que tem um monte de erro ali. Assim, ó, o que está errado, Margarita? Deixa eu responder. As diferenças, deixa eu responder, Diego. geralmente, são as diferenças de horas extras. Porque elas repercutem em todo o Aqui, contra-cheque. essa hora extra 100%? Isso, não, tá vendo? É um cálculo, tá vendo? Margarita, é a quantidade de horas. Não, eu vou afirmar aqui uma coisa. Cada vez que vocês registram o ponto, o hospital retira minutos de vocês. E esses minutos, tu não busca conversando com o RH, nem com o jurídico, eles não vão dar. Isso daí pode parecer pouco, são minutos. Mas são minutos que vocês trabalharam, que no final das contas... Como assim tira minutos? Pega esses minutos, que cada vez tu bate o ponto, eles te tiram minutos. Tu pega isso aí, multiplica por 5, que são os 5 dias trabalhados. Mas vezes que minutos 30 dias, eles me tiram? Vezes 5 anos, tu compra um carro novo. É um carro novo que eles tiram de vocês a cada 5 anos. Eles nunca me tiraram minutos. Eu aposto contigo. Então vamos fazer um teste. O que eles me tiraram... Não, vamos fazer assim, um teste. Tu me dá os teus contra-cheques dos últimos 5 anos, os controles de pontos dos últimos 5 anos, que eu te mostro as diferenças salariais. Porque eu sempre conferia que a hora extra 100%. Não. Esse cálculo aí, quem vai fazer é um perito técnico. Eu não tenho Margarita, deixa eu te mostrar aqui no contra-cheque, ó. Tá vendo? Entendendo o que vocês querem, sabe? Margarita, olha aqui o contra-cheque que está na tela. Tu tá vendo que cada linha ali que tem INT, tá vendo? Cada linha que tem INT, integração, hora extra, integração, gratificação por tempo de serviço. Primeiro que só quem lida com isso aqui todo dia sabe o que significa esses códigos, tá? Mas integração adicional de insalubridade na hora extra, no adicional noturno e na hora reduzida. Integração no adicional de insalubridade na hora extra, no adicional noturno, na hora reduzida e no repouso. Integração na gratificação de tempo de serviço, na gratificação de atividade de rotina e no GAP, GDI, CAR. Tudo isso aqui é cálculo. Isso aqui eles pegam o valor da tua hora, pegam quantas horas extras tu fez e calculam as horas extras nessas integrações. Sabe quantas vezes a gente já ganhou integrações no hospital? De diferenças que eles pagam a menos para vocês? É o pedido mais tranquilo, além das horas extras de fazer, porque o hospital calculou a vida inteira errado a integração. Quando é que o hospital começa a corrigir? Quando eles tomam um monte de condenação, inclusive do nosso escritório. A gente começa a perder o processo judicial daqui para frente,
porque a gente entrou com os processos lá atrás e eles aprenderam como é que se calcula e corrige. Mas um monte de gente nem olha para esses E códigos. assim, ó, só para complementar o que a Ana está dizendo e a minha fala anterior, Margarida, esses minutinhos que eles tiram de ti, eles tiram, eu tenho certeza absoluta disso, posso te afirmar, eles tiram minutos de ti cada vez que tu bate o ponto. Suprimem minutos. Esses minutos são referentes a horas Como extras. se suprime? Mas se tu, por exemplo, tá, tu tem, esse mês foram quantas horas extras? Mas as Assim, horas Margarida, extras, só as pra horas te- extras habituais não são aquelas que Só para eu extrapolam. complementar minha fala aqui, Margarida. Cada vez que tu bate o ponto, eles te tiram minutos. Tá? Parte do princípio de que isso é verdade, tá? Mas eu nunca Mas percebi a isso. questão, mas parte do princípio que isso é verdade, tá? As Não, mas razões por que são ideológicas, nunca me tiraram um minuto? as razões são Escuta, inúmeras, né? Para reduzir custo com o trabalhador, tá? As razões são muitas, mas eles fazem isso. O que Quando esses aconteceu foi minutinhos aí que agora. podem não parecer nada, só me escuta um pouquinho, Margarida. Esses minutinhos que podem não parecer nada, 5, 10 minutinhos por dia, eles refletem no teu número de horas extras. Caiu. Refletindo esse monte de int aqui, reflete nas tuas férias, 13º, FGTS. Isso, no final das contas, dá um monte de dinheiro. Porque eles pegam, pegam do teu salário e do salário de todo mundo no GH5. É que para fazer uma análise bem detalhada dessa questão da supressão dos minutos ali no registro, Margarida... Todos esses cálculos, int, eles partem da hora extra 100%, é isso? Não só. Eles partem da hora extra geral que tu recebeu no mês. Então, aqui soma as horas extras habituais e as horas extras do banco de horas. Por que a gente está falando que não é na hora extra 100% aqui que tem problema? Porque essa aqui é fácil de visualizar, essa aqui salta aos olhos. Isso. Aqui tu enxerga direitinho ali, Sim. 21 e o valor. E é sempre Isso. mais ou menos o mesmo valor. O que flutua no contra-cheque é o pagamento do banco de horas extra banco de horas, e o cálculo dessas horas extras, a integração dessas horas extras em todas as parcelas remuneratórias. Eu não queria usar nomes muito técnicos, mas tua gratificação por tempo de serviço, salário. Sim. Tá. Mais antiga entre nós. Conheço vocês mais de nome. Eu Aí. também entrei Até- depois, sou colega também, Viviane. Escutam? Agora sim. Eu acho assim, ó, gente, eu acho que o mais importante de tudo que eu entendi é que o fato precisa ser criado. Enquanto o fato não for criado, não vai existir as ações, os estudos, seja lá o que for. Então, acho que assim, houve um problemão que foi nos dado, né, nesse mês de setembro, retroativo, quer dizer, começaram a descontar alguma coisa que já tinha passado, que a gente não tinha nem como recuperar, essa foi a verdade, deram para trás, vão dizer que vão corrigir o contra-cheque. Eu acho que a gente tem que aguardar essa correção, e uma decisão importante vai na linha aí da Beth Wartshop, que eu acho que ela falou, que é, nós vamos decidir uma ação coletiva ou individual para fazer essa revisão, porque me parece que está dado que existem problemas. Eu entendi a explicação, mas obviamente não é a minha área. Então, vocês precisam de um perito, imagina a gente, para fazer o cálculo. Então, eu acho que talvez a gente tenha que tomar algumas decisões que vão ser importantes, saindo desse contra-cheque, mesmo que ele esteja correto. Nós não vamos saber se vai ser correto ou não, porque a gente não vai entender no detalhamento, né? Como saúde comunitária, de a gente organizar um grupo, embora a gente tenha diferenças de horários, nós temos o mesmo problema, que é a instituição, a forma como ela calcula o nosso salário tem problemas, me parece, históricos, que podem ser corrigidos talvez de 5 anos para cá.
Então, nós vamos ter que tomar essa decisão a partir do amanhã, saindo ou não saindo o contra-cheque, ou modificar. O que vai valer vai ter o dinheiro na conta no dia 1º, que eu acho que é isso que vai acontecer, se vai estar reduzido ou não, mas para a gente formar um grupo junto com o escritório, que eu acho que pode, de repente, nos acionar para uma próxima reunião, depois do dia 1º, para saber se houve, então, pagamento correto, se não houve, e qual é a estratégia que a gente vai usar a partir de agora. Qual é o teu nome? Desculpa, eu não... É que tá... Beth Nader. Pois é, Beth, a gente precisa saber a extensão da lesão para depois ver o que a gente faz com ela, entendeu? Primeiro a gente tem que saber como é que vai ficar essa lesão de vocês, que tipo de lesão vocês vão ter no contrato de trabalho. Eles vão resolver parte, eles vão resolver toda, provavelmente não vão resolver toda, então é por isso que a gente está aqui hoje, para explicar e aguardar. Eu acho que tu está correta no que tu disseste agora. Nós temos que aguardar o contra-cheque para ver como é que eles vão resolver isso administrativamente. Mas gente, eu discordo que a gente tenha que aguardar. Assim, claro que essa questão específica que a gente formou o grupo, sim, tudo bem, vamos aguardar a resposta. Mas pelo que está sendo explicado, existem erros já há anos acontecendo, né? Irregularidades tratam as pessoas de forma diferente. Eu acho que a Beth estava se referindo a isso. Eu estava me referindo a essa exatamente. Eu estava me referindo a isso, porque aí, quando a gente se reunir, nós vamos ter o do passado e do presente, entendeu? Porque está dado que tem problemas. Está dado. Deixa eu aproveitar, gente, porque como eu tenho um olho clínico para esses contra-cheques, passou um ali super rápido, que eu li preceptoria. Quem tem preceptoria tem ação, viu? Tem ação, porque o hospital não integra a preceptoria nas outras parcelas salariais. Essa ação eu tenho pronta. Quem tem essa parcela preceptoria, FG, quem tem algo do tipo, nos procura agora no privado, porque nós já temos uma ação de imediato, uma ação que o hospital não, ele não cria nenhum tipo de empecilho na vida da pessoa, né? E que dá uma graninha boa, viu? Dá uma graninha boa, porque essa preceptoria aqui, ela tem que entrar no cálculo das horas extras, ela tem que entrar no cálculo do... Bom, adicional tudo vocês não têm, mas tem que entrar no cálculo das horas extras com repercussões nas outras parcelas fixas, né? Que vocês têm. Então, isso dá uma grana boa, viu? Não, e outra coisa... Fica a dica. E é fundamental que o grupo esteja articulado mesmo, porque a gente entende que tem aquelas pessoas que têm muita dificuldade de se imaginar colocando o hospital na justiça. Como a gente está o dia inteiro lidando com o processo, a gente é meio, né, não tem a questão emocional. O processo é que nem abrir um corpo para vocês, sei lá, que nem, né, fazer uma coisa que para nós a gente sai correndo desesperado. O processo não tem trauma para nós. O processo serve para resolver a vida de vocês. E um grupo articulado, né, acaba resolvendo para a pessoa que não quer entrar com o processo. Porque se a gente entra com 10, 5 da mesma turma, o hospital já começa a corrigir o contra-cheque de todo mundo. Não é só para aqueles que... Porque a gente tem clientes que têm 10 ações contra o hospital. E seguem todo dia entrando, saindo, sem nenhum problema. Cada hora é uma coisa nova. Não tem medo de processo. Então, aqueles que estão dispostos a entrar com processo, manter esse grupo unido já serve para quem morre de medo, que não se imagina entrando com processo, nem depois que sair do hospital. Então, isso é muito legal da gente dizer, tá? A gente começa... Esse processo pode ser realizado depois de toda a vistoria dos contra-cheques, né? Sim, pode. Sim. O que a gente ia propor... Aliás, deve, né? Porque eu não vou entrar no processo, depois eu vou ver que meus contra-cheques estiveram sempre certos. Sim. Que, Margarida, a gente também está aventando aqui a possibilidade, né, que foi trazido aqui até por mim, e que a Beth citou, de haverem irregularidades anteriores. Né? O cálculo que o pessoal acha que está correto e que a gente quer restabelecer é um cálculo já incorreto. É um cálculo que já tem diferenças anteriores. Né? Mas então, não vamos misturar os assuntos. Isso é uma coisa que a gente disse. Às vezes vocês me mandam um contra-cheque falando da hora extra habitual e a gente vê que vocês nunca receberam integração da preceptoria a vida inteira. Então, assim, por isso que eu falei lá no grupo, mandem os contra-cheques para a gente analisar, porque a gente descobre roubo que vocês nem sentiram.
que vocês nem olharam há muitos anos, tá? Institucionalizado. Então, isso é um assunto, tá? Que é muito importante. Ana, só deixa eu perguntar uma coisa. Estou no mudo, não. Olha só, uma pergunta que talvez diz respeito a outros também. Eu sou aposentada, tá? Continuo trabalhando. Isso interfere em alguma coisa na entrada da ação trabalhista? Tem algum risco, falando em medo, alguma coisa? Não. Eu acho que é importante que deve ter outros colegas na mesma situação. Não. E vou dizer mais, aqueles que ficaram afastados no tempo da Covid, ou que fizeram acordo com o hospital, porque era grupo de risco, ou porque tinha mais idade e tal, aqueles tiveram supressão de parcelas naquele período em que teve o acordo, tá? E que até tem gente compensando hoje em banco de horas daquele período lá, tem horas em haver daquele período lá, que isso a gente anula na justiça, tá? Aquele banco de horas lá a gente anula na justiça, porque aquela MP teve vigência de 90 dias e agora não adianta mais o hospital dizer que tem que compensar, tá? Mas... não precisa compensar? Se tu quiser entrar na justiça, não. A MP perdeu mas a vigência. até agora eles não mandaram compensar. Mas tá lá no banco de horas as tuas horinhas menos. Sim, tá no banco negativo. Não pode. É que a compensação, quando a gente assinou aquilo lá, a compensação é quando terminar a pandemia. E a pandemia não foi decretada como finalizada. Não, e a MP que criou o banco de horas extraordinário já caiu, 90 dias ali, ela não vale mais. O Tribunal do Já Trabalho dá para pedir as diferenças salariais imediatamente. Aquela MP lá, eles não podem te exigir nada, não importa que tu fez um acordo com base nela, ela perdeu a vigência, não tem legalidade, não foi convertida em lei, acabou, já era. Mas, enfim, também é papo para outro tempo, mas é só para vocês entenderem que o hospital, ele não é bonzinho, não é bonzinho. Quanto mais corte ele conseguir fazer, quanto mais ele conseguir economizar os custos do trabalho de vocês, não tenham dúvida, ele vai fazer. Vai fazer. O que a gente propõe, independente do que a gente vai ter amanhã, tá, de novidade? A gente propõe assim, ó, se as pessoas seguirem com aquelas diferenças anteriores lá, não estou falando do contra-cheque de outubro, estou falando desde julho, que eu já vi que teve problema. Se a gente tiver problema ainda nessa questão das horas extras habituais, a gente propõe, o escritório propõe que a gente tome duas medidas. Primeiro, que a gente faça um requerimento administrativo, que a gente vai chamar de RAC, e uma ação judicial trabalhista, tá? Gente, é só para mim que está tudo entrecortado ou para mais alguém, tá? Não sei se é a minha internet ou se é um problema coletivo. Para mim tá boa a transmissão. Para mim também. Eu tô ouvindo bem também. Tô ouvindo bem. Talvez então a minha trocar internet. pro 3G. Trocar pro 3G, às vezes o Wi-Fi falha. Então, a gente propõe que a gente faça duas coisas, tá? Dependendo do que vir amanhã, a gente propõe que a gente faça um requerimento administrativo para o hospital, dizendo, olha, para de considerar as horas extras habituais dessa gente como se fosse horas extras pura. Não é. Para com isso. Está errado. E também a gente entre com uma liminar, que é um processo urgente, é o processo mais rápido que tem, tá? E diga o seguinte para o juiz, olha, o hospital está considerando hora extra habitual como se fosse hora extra pura, não pode. Diz para o hospital que ele não pode fazer isso. Por que a gente propõe as duas medidas? Primeiro, porque a gente não sabe como é que o hospital vai decidir a respeito disso, a gente tem uma possibilidade de mudança de direção, as pessoas mesmo no hospital estão saindo, então, assim, aconteceu esse problema agora no Recursos Humanos, a gente não sabe como é que vai se administrar daqui para frente o trabalho dos recursos humanos. E segundo, que o hospital pode nos deferir. O hospital pode dizer assim, esse requerimento administrativo aqui tem razão de ser, e a gente vai atender ao que eles estão pedindo, o que esse grupo de trabalhadores está pedindo, eles estão corretos. Sabe o que a gente faz com essa decisão do jurídico e da diretoria? A gente junta no processo. A gente diz, juiz, está solucionada a questão, esse processo não tem mais que existir, nós fizemos acordo, está aqui o acordo, feito o carreto, obrigada, juiz, tchau. O processo nem segue adiante, porque a gente já resolveu diretamente com o hospital, apresenta o acordo, e esse acordo tem uma validade judicial. A diretoria não vai poder mudar mais, porque foi para dentro do processo. Está dentro do processo, a diretoria não pode, agora eu mudei de ideia, agora eu vou começar a calcular errado de novo as horas extras desse pessoal. Não pode.
tá? Então, a gente propõe as duas medidas, claro, a depender do que vem aí pela frente, tá? Pode ser que tenham aprendido e vão corrigir mesmo, mas pode ser que corrijam, tentem fazer um beija-flor e acabe fazendo um urubu, acontece. Ou a gente tem a solução já ali mesmo, a gente mantém o grupo com esse empoderamento de vocês conseguirem identificar as ilegalidades, e a gente mantém uma conversa constante para saber se está tudo bem, revisa o que não está e toca o barco. Essa é a proposta. Uhum. Eu estou de acordo. Onde é que a gente assina? A assinatura, ela é oral aqui. Não, não. De acordo, a assinatura é assim, tá ó. resolvido. A assinatura é assim, ó. Eu vou disponibilizar para vocês, então, lá no grupo, no nosso grupo que a gente já criou, uma procuração em branco, tá? Quer dizer, uma procuração que diga requerimento administrativo / processo judicial. E, dependendo do que a gente verificar, das cenas dos próximos capítulos, vocês preenchem, imprimem, assinam, digitalizam e enviam para esse e-mail que a gente criou especialmente para vocês, tá? hack@direitosocial.adv.br. A gente reúne a documentação lá e aí a gente formaliza os pedidos, tá? Dependendo do que vir. Claro, o contato com vocês vai ser constante. A gente vai estar sempre falando no privado para saber qual é o real desejo de vocês e qual é, o objetivo, o que é que está pegando, tá? Mas a gente decidiu fazer assim esse procedimento padrão, porque mesmo que as horas extras suprimidas que eles não estão pagando, elas tenham causas diferentes e os grupos são muito diversos, a gente precisa ter a reunião de tudo isso num lugar só, num banco só, para nossa organização, para que quando a coisa estoure, a gente toque os processos o mais rápido possível. Eu não quero ter que preparar um pedido administrativo ou uma ação judicial depois que já tiver sido pago, enfim, eu quero deixar isso já engatilhado, pronto, né? Porque hoje a realidade que a gente tem é a que está ali na tela, é a que está no portal. Hoje a realidade é essa. Eu sei que tem uma promessa de mudar, mas o que a gente tem de realidade é essa. É a supressão das horas extras habituais de vocês. Gente, deixa eu fazer um pedido aqui para vocês. Eu peço para que vocês não se desunam, para que vocês continuem nesse grupo, né? Se mantenham unidos, se puder trazer mais gente, tragam, porque o trabalhador ele só tem força enquanto coletivo, enquanto tiver massa de trabalhadores, né? Enquanto tiver grande quantidade de trabalhadores. O trabalhador sozinho ele não é ouvido e ele é pisoteado pelo empregador. O trabalhador, quando tem união, enquanto categoria, ele é ouvido, é respeitado, né? E consegue as coisas, inclusive administrativamente, como vocês estão vendo aqui, que é uma coisa difícil de acontecer. Olha, é difícil do hospital fazer correção administrativa. Ele está fazendo porque vocês se uniram, né? Está fazendo essa promessa porque vocês se uniram, eu tenho certeza absoluta disso. Então, se mantenham unidos, se mantenham fortes, porque isso é importante para a gente manter, né, a correção dos pagamentos e o respeito que o hospital tem que ter com vocês. Tá, e se amanhã os contra-cheques vierem tudo direitinho, sim? Aí a gente vai partir para uma segunda questão, que é a verificação dos pagamentos aí não faça requerimento anteriores. Administrativo? Não, daí a gente não faz requerimento administrativo. Não, aí é judicial. Aí a gente vê o que está lá no passado e aí não tem Não, aí só um pouquinho. Não. Assim, ó, amanhã vão vir os contra-cheques tudo certinho. Tá. Vocês fazem um requerimento administrativo desse negócio de setembro? Não. Não. Por quê? Não. Porque assim, o que a gente está dizendo para vocês é que eles podem corrigir, sim, fazer como sempre fizeram e a orientação vir certa. Mas, certamente, se a gente pegar os contra-cheques do passado, vai ter diferença, é isso que a gente está propondo. Então, independentemente da matéria que nos uniu ser resolvida, a gente gostaria de periciar os documentos de vocês e mostrar o que é que, para que a escolha seja consciente, para que não seja assim, não, eu não quero nem ver, eu não vou processar. Não. Eu quero ver, eu quero saber o que falta e eu não quero processar. É pouco para eu processar. Ou, puxa vida, me tomaram muito, eu quero sim judicializar e quero sim que é meu por direito. Essa é a proposta.
tá? Tá claro, então. E quem quiser, e os honorários de vocês, hein? Nossos honorários a gente faz assim, ó. Para o requerimento administrativo, a gente até não chegou a fechar, mas tinha sido um requerimento administrativo coletivo, era 5.000, não era, Diego? Porque daí você se cotiza. A O requerimento chegou administrativo coletivo é um valor só e vocês todos dividem o valor, tá? Dependendo a gente pensou em cobrar 5 mil reais para fazer. Mas a questão judicial, se ela for individual, e a gente acha que tem que ser daí, a gente faria uma contratação individual com cada um de honorários, geralmente é 3.000 para ajuizar e 15%, 20% para 20% de incidência de eventuais valores que forem pagos no processo. É isso, né? A gente cobra 20%, né? Sobre o que ganhar. Mas se vieram os contra-cheques certo. Se a ação não tiver. Se vierem os contra-cheques certo, não tem honorários. Aí a gente cobra um valor inicial. Foi um prazer ensiná-los a ler o contra-cheque. Uma cerveja, talvez. Uma cerveja. Ana, duvidou eu dó, tá? Pode ser que... Eu não sou ingênua a ponto, Margarita, de achar que vai vir tudo corretinho. É sonho meu. Eu já estou assinando esse documento amanhã e enviando para vocês. Pode mandar. Porque eu não tenho dúvida que nós vamos ter que entrar com ação judicial. É que a Carla já teve ações com a gente, foram exitosas, né, Carla? Ela sabe como é que a banda toca no GHC. Eu, na minha ignorância, né, meus contra-cheques tiveram problema, né, quando eles exigiram que era 6h28, né, e aí então eles me descontaram 10 minutos, né, e agora em setembro. Não, tudo bem. A gente não quer e nunca quis não sei impor. Se é a maioria de nós que está com problema no contra-cheque? Eles só vão saber quando historicamente, eu recebi muito contra-cheque errado todos os empregados têm problemas no GHC, todos. O pagamento de todo mundo está errado. Historicamente é assim, né? Foi uma afirmação que eu fiz, pegando uma questão histórica, né? De experiência, de atuação aí que a gente tem dentro do GHC. A gente trabalha com vocês aí, né? Desde os anos 90, né? Ou antes disso até. Desde os anos 90. E isso traz uma bagagem, né? Então a gente já sabe mais ou menos como funcionam as coisas. E é natural, porque imagina o GHC ter que trabalhar com folha de 9.000 empregados. É natural que venha errado. Porque é um comando e tu ferra um setor inteiro. Né, tu lançar uma informação errada no sistema e tu imprime uma folha inteira, ninguém revisa. Ninguém olha folha por folha. São 9.000 empregados. É um universo muito grande para gerenciar. E entre setores também a gente percebe que não existe um diálogo muito claro. Diretoria, jurídico, departamento pessoal, gerência de cada unidade. Não existe não existe uma organização na estrutura. Mas a gente inclusive com assistência, né, Ana? A diretoria, a folha de pagamento não conversa com os médicos. Não, e vou dizer mais, o jurídico de dentro do GHC não conversa com o jurídico de fora, é o negócio mais louco do mundo, assim. Dentro do GHC, o jurídico diz que emergência é área de risco da Covid. Dentro do tribunal, o jurídico que é terceirizado, que é um escritório de fora, diz que a emergência não é. Então, assim, é natural, tá? A gente está acostumado, a gente consegue ver de cara quando tem nada. Contem conosco, confiem na gente, que a gente vai fazer o que vocês quiserem que a gente faça. A gente não vai empurrar nada, a gente não vai vender coisa que vocês não queiram comprar, a gente vai... Quando vocês assinam uma procuração para nós, a gente se torna vocês e a gente só faz o que vocês mandarem, tá? Nós somos a boca de vocês. Vocês assinam uma procuração para a gente se preocupar por vocês, mas a gente só faz o que vocês quiserem. Então, não se preocupem, tá? Vocês vão ter a vontade de vocês e o desejo de vocês atendido. Se querem entrar, a gente vai entrar. Se não querem entrar, a gente não vai entrar. Não tem trauma, não tem treta. Sempre contem conosco. Eu vou finalizar aqui a gravação. Eu não acho que a Helena queria dizer alguma coisa, Ana. A Helena queria dizer alguma coisa. Só vou finalizar a gravação.